Fazer uma brincadeirinha aqui, de Sai do Muro, pra gente falar de Liberta, de Sula, que acho que é importante. Lembrando que ontem a gente teve o Flu perdendo e o Galo perdendo na Sul-Americana. Aliás, só rapidinho pelo Galo. Claro. Vocês viram a entrevista de Alex Estival? O que especificamente você quer saber? Ó dia, ó azar. Eu já ouvi essa entrevista. Algumas vezes. E eu sei como isso acaba, hein? Ela já eu terminou tenho algumas, dúvidas. verdade. Eu tenho dúvidas se Dudu será escalado por Alex Estival no Galo. Mas tá cada vez mais rápido, né? Esse momento chega cada vez mais rápido. Ontem foi uma coletiva com o Ricardinho, assim, sensação de preparação de terreno. É isso aí. Olha aqui, a casa tá caindo, tá complicado e tá tranquilo. É o seguinte, não colocamos aqui quem já tá eliminado, que é o caso do Cruzeiro, e quem já está classificado, tá? São Paulo e Palmeiras já foram, já estão na próxima fase. Por isso que estão esses outros clubes aqui. Bahia, Vitória, Vasco, Corinthians, Inter, Grêmio, Atlético Mineiro, Fortaleza, Fluminense, Flamengo e Botafogo. Como a gente falou, foi uma semana meio ruim para os brasileiros. Nenhuma vitória na Sul-Americana. Oscar, zero. Botafogo tá em terceiro no seu grupo. Porque achou um gol. É a mesma pontuação do segundo colocado, tá? Os dois com 2 pontos depois de 4 jogos. O Fortaleza tá em segundo no seu grupo. O Bahia tá em primeiro no grupo, mas um grupo absolutamente embolado, né? Porque a gente tem 7, 6, 5 e 4, ou seja, todo mundo pode classificar. E o Inter tá em terceiro nesse mesmo grupo. O Corinthians tá em terceiro no seu grupo na Sul-Americana. O Vitória tá em terceiro no seu grupo na Sul-Americana. O Grêmio tá em segundo no seu grupo na Sul-Americana. Vamos lembrar que na Sula, o segundo faz ter aquele mata-mata. Então, essa nossa brincadeira é contando em ser o primeiro ou contando em passar para ter o mata-mata? Eu acho que é contando em classificar, né? Passar. Sinceramente, Porque tem uma diferença grande. Se passar pra repescagem de Sul-Americana é mais 2 datas na sua vida, cara. Acho que é melhor cair logo. Eu também acho. Eu que é melhor também você prefiro. O do Cruzeiro não ficou tão chateado de ter caído Eu logo. prefiro, já fica aí o recado. Eu também. Melhor terceiro que segundo. O Vasco tá em segundo no grupo, o Fluminense tá em segundo no grupo e o Atlético Mineiro tá em segundo no grupo. Vou te falar também, a gente não liderar um grupo da Sul-Americana é brincadeira. Caso tá caindo, tá complicado e tá tranquilo. Bahia, onde é que vocês vão colocar nessa situação? Tá em primeiro no grupo, é o grupo da morte. Não, pra mim tá complicado. Pra mim a casa tá caindo pro Bahia. 2 jogos fora de casa contra Atlético Nacional agora. 2 fora, né? E Inter na última rodada. Eu acho que... Eu não tô dizendo que vai cair. Mas Dá tá pra caindo. segurar. Mas você tudo bem que você é o líder do grupo, mas você joga 2 fora de casa. O que me pega é que o Bahia fora de casa tem feito bons jogos. De fato. Mas isso é uma projeção. Mas de fato a casa está caindo. Você estava virtualmente classificado, toma uma virada em casa pro pior time do grupo Porque e vai se o jogar Bahia... 2 fora agora contra 2 times que são melhores do que o Nacional. Se o Bahia tivesse vencido o Nacional, o Bahia estaria com 10 pontos e o Nacional com 1. Classificado. Então, meio que você tirava quase o Nacional dessa história. Sim. E você tava Bem acho que não classificado, encaminhado, mas né? muito Eu acho encaminhado, que é né? complicado ainda. Tem casa caindo pra muito mais gente aí. Complicado? Acho que tá complicado. E você, Ricardinho? Eu quero Casa no meio. caindo ou No complicado? meio dos dois. Não tem. No meio ali. Não tem. Meio que casa caindo, meio complicado. Porque o Bahia é um time bom, né? Então pode Ó, competir. Ainda dá. Tá complicado, mas ainda dá. Tá bom. complicado, mas ainda dá. Então tá complicado. Tá, Mas então ó, o Bahia tá complicado. o pezinho caindo na casa, E a tá? tabela de Atlético Nacional e Inter, ela é idêntica, né? É isso. Eles recebem o Bahia e vão até o Uruguai para enfrentar o Nacional. Só é invertido porque o Atlético Nacional pega o Bahia primeiro, o Inter pega o Bahia na última rodada. Então já vamos pro Inter que tá no mesmo grupo? Eu acho que é a mesma coisa. Então tem que ser a mesma coisa. É a mesma coisa. Vamos pro Eu Inter. acho O que tem que Inter é a ser uma mesma coisa. fita. Esse grupo aí, se colocar os 4 Pô, mas aí complicado é aí, tá bom. difícil, tá? No mesmo lugar, vocês estão projetando Sim. que o Inter joga em casa, decisão contra o Bahia Perfeito, em casa, tá perfeito. bom. Então tá complicado pro Inter. Porque o Inter tá em terceiro, o Bahia tá em primeiro. E os É, dois mas tá a no mesmo diferença, lugar. a diferença é Vamos- pequena e você vai receber em casa. O Inter, inclusive, tem um saldo e o Bahia não tem 0. É. O Inter Atlético Nacional tem mais saldo que o Bahia. Eu vou seguir na Liberta, tá? Pra depois a gente ir todo mundo na Sula. Tá. O Mengo. A casa tá caindo, tá complicado, tá tranquilo? Cara, o Flamengo faz 2 jogos em casa. Esse é o ponto. Se ganhar os dois, tá classificado? Tá classificado. Tá Ganhando os dois, classificado? tá classificado. Então tá tranquilo. Não, tá complicado. Tá Tá tranquilo. tranquilo. Os Tá dois do favorável, Maracanã é tá tranquilo. É por isso que eu acho Duas que o vitórias. Bahia
Duas vitórias. O Bahia é outro patamar, é isso que eu tô falando. São 2 jogos amistosos protocolares. 2 vitórias do Flamengo. Tá tranquilo. Que nem foi na Argentina. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo. Pode ir, já foi. Flamengo. E o Felipe Luiz ainda quer ir pra técnico da seleção? Quero, mas se for eliminado da Libertadores, é rua no Flamengo. Que? Já tá assim, É óbvio. Não, ele queria o Felipe Luiz técnico da seleção. Não, mas eu tô te perguntando o que tu tá... Não, acho que faz parte do... Eu sempre fui um cara, sempre foi perguntado sobre Felipe Luiz técnico da seleção, sempre tratei como um absurdo. Eu sempre tratei como um absurdo. Eu não. Porque é um técnico iniciante que vai cometer os seus erros. O cara não tem um ano de carreira. O cara não tem um ano de carreira. Mas que você o Scaloni tinha o quê? Você fica entre o meio lá. Tinha o quê? Você já quer o cara mandar embora do Flamengo, cara. Se não classificar na Libertadores, é rua. É óbvio que é rua. É claro que é rua. É 880, pô. É 880. Futebol é assim. Ou vitória, ou ganha. Empate não serve. Empate não serve. Eu não digo rua, obviamente, porque não faz o menor sentido pra mim. Mas não classificar num grupo com Central Córdoba, deu Itati. Não, eu acho que é um vexame. Um dos maiores vexames do Flamengo. Então tem que ser mandado embora. Só que o grande ponto é que eu não tava no 80, no técnico da seleção. Mas eu queria. E eu quero. O meu ponto é que eu não tava lá. E agora o Flamengo tem a obrigação de fazer 2 jogos tranquilos e se classificar. Não, eu acho que tem por obrigação, tem que ganhar os 2. Vamos lá. LDU tem 8 pontos, Central Córdoba 8, Flamengo 5 e Deportivo Tátira 0. 2 jogos em casa? 2 jogos em casa. Eu acho que é impossível tratar isso como tranquilo. Eu iria de complicado porque eu não iria com o Baiano complicado. Teria ido com o Baiano casa caindo. Tu não tá tranquilo, e tu? Complicado. Sim. Vocês vão botar... Não vai caber todo mundo no complicado, o Flamengo se arrumou uma loucura. O negócio é sair do muro no quadro. Você tem 2 jogos em casa com a nação empurrando. Contra quem são os jogos? LDU e Tátira. Aí vamos acabar com o futebol, né? Pô, mas vamos acabar. Se isso não for tranquilo pro Flamengo, o que é tranquilo pro Flamengo? Mas essa foi a mesma conversa com o Olímpia. Só que é futebol, cara. Não, mas o time é diferente. O time é diferente. Treinador é diferente, o time é diferente. O time joga bola. Vocês estão brincando, É sempre a mesma conversa. Com o Flamengo na Libertadores é sempre a mesma conversa. Ganhou 2 Libertadores agora, vocês estão reclamando, rapaz? Que reclamando? Ganharam 2 Libertadores agora, estão reclamando de barriga cheia. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Dura torcer pro Santos, rapaz. Eu não sei se vai ser... Isso, cara. Calma. Eu não sei se vai ser tranquilo, mas deveria ser tranquilo. Obrigado, Thay. Obrigado. Mas o sai do muro é o que deveria ser ou o que é? O que é? Então, o que é tem que ser tranquilo, gente, pelo amor de Deus. Não é o que deveria, o que é? Meu Deus do céu. Botafogo tá em terceiro no grupo, 9 pontos o Estudiantes, 7 Universidade de Chile. Botafogo tem 6 e o Carabobo tem 1. O Botafogo achou o gol com o Carabobo. O nome Carabobo é maravilhoso. É maravilhoso. Achou um gol. Esse time do Botafogo não tem jogado bola. A casa tá caindo pro tal do... Como é que chama lá o treino? Renato Paiva. Esse é outro que já tá fazendo hora extra. Assim, tem bastante gente bem insatisfeita com ele. Mas eu via bastante gente insatisfeita também com o Luiz Castro, né? É que o Luiz Castro, quando teve a parada do Carioca, ele conseguiu arrumar as coisas. Entendi. Pra mim, a casa tá caindo. Casa tá caindo, Botafogo? Cara, eu acho muito difícil a gente diferenciar Botafogo de Flamengo aqui. Os 2 jogos em casa também. Mas os times são completamente diferentes. Não, tudo bem. Pelo amor de Deus. Tudo bem. E o Renato Paiva com todo carinho. Então. Nossa Senhora. Mas acho que são 2 jogos em casa. Eu acho que e a diferença é 1 ponto, né? Isso. O Botafogo está a 1 ponto da Universidade de Chile. Com a bola que o Botafogo joga hoje, ele ganha? Se o Botafogo... Eu acho que é questão de perspectiva. O Flamengo, apesar de não fazer uma boa Libertadores, você sabe de onde dá pra tirar. Perfeito. O Botafogo, você olha pro trabalho, ele não... Não tem trabalho. Em lugar nenhum você consegue eu acho que não dá pra comparar o Bahia, por exemplo, você vê jogo. Você sabe que o Bahia ele pode encaixar e pode ganhar, pode ganhar os 2 jogos só de casa. Eu não acho um absurdo o Bahia ganhar do Atlético Nacional e do Inter. Vocês tiveram a paciência de ver Botafogo e Caraboa? Eu vi Caraboa. Eu vi. Eu vi também. Achou o gol, cara. Nos acréscimos, achou um gol do Cuiabano lá. Só que no cenário do Botafogo pega Estudiantes e Universidade do Chile. Estudiantes é uma pedreira. Sim, se o Botafogo empatar em casa com Estudiantes e ganhar da Universidade do Chile, o Botafogo tá classificado. Mas com essa bola, não sei se talvez que não, mas se o Botafogo fizer isso, o Botafogo tá classificado. Pra mim, a casa mas tá aí caindo. o Wallace, o Mengo também, se ele ganhar... Não, o Mengo precisa ganhar os 2. Tá bom, mas ele tem muito mais, não tem? Muito mais. Então, mas isso que eu tô dizendo. É que eu acho que a esse gente desenho do naturalmente Botafogo, pra mim, supervaloriza o futebol do Flamengo em vários momentos. O Flamengo está jogando mal, gente. A gente precisa falar isso. O Flamengo está jogando muito mal nesse momento. Na Libertadores são 4 jogos horríveis. Mas agora são 2 em casa. É uma supervalorização que existe com o Flamengo às vezes. Cara, deu muito mal. A LDU eu achei bom. É zica reversa tá fazendo. A LDU eu achei um bom jogo diante das circunstâncias. Não foi. Os jogos foram muito ruins. Os 4 foram muito ruins. Pô, chega no Enquanto o Cruzeiro, o segundo tempo foi muito ruim, o primeiro tempo eu achei ok também. Tu vai botar o Botafogo aonde? Eu vou no Casa Tá Caindo. Então a Casa Tá Caindo pro Botafogo. Mas pra mim, o Botafogo estaria no meio ali que ele falou. Eu concordo com que o... Tu estaria entre o Casa Caindo e o complicado. Mas... A gente não vê perspectiva de melhor no Botafogo.
Você não vê nada no Botafogo. Então a casa tá caindo. É isso. Aí agora Fortaleza. Fortaleza fecha com o Racing em casa, né? Vamos ver o grupo, Ou fora, cara. fecha com o Racing O fora. Fortaleza, Mas vou te tem mais uma em contar. casa, Fortaleza próximo. tem 7 pontos, mesma pontuação do Racing, que é o líder do grupo. O Bucaramanga tem 5 e o Colo-Colo tem 2. Que é o adversário do Fortaleza em Fortaleza, o próximo, o Bucaramanga. Bucaramanga. Ah, não, Fortaleza tá... Tranquilo? Eu acho que tá Ele tranquilo, pega tá? quem? Se ele ganhar, ele classifica. Ele pega o Bucaramanga em casa, ganhou, foi. Aí acabou, né? Ganhou, foi. Se ele ganhar, foi. Ganhou, Então foi. tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. E o Vojvoda tá fazendo o time voltar a jogar Sim, em algum momento. Já foi um momento muito ruim, Muito né? O Voivoda é muito louco. Assim, o Fortaleza tá de parabéns, né? Porque ele teve alguns momentos ruins. E o Fortaleza mantém. segura, daqui a pouco ele volta. Mantém. E o Fortaleza segura, daqui a pouco ele volta. Mas sabe por quê? Porque você vê perspectiva. Por exemplo, eu acho que o Fortaleza fez boas Tudo bem, mas a contratações. gente sabe que tem perspectiva. Não, Muita a gente gente só vai embora. sabe que tem perspectiva porque o Fortaleza segurou. O Fortaleza manteve, o Marcelo manteve. É que a questão Voivoda, desse grupo aqui, o time o na Racing é última muito bom. colocação, virando no Brasileiro, em último no turno e foi pra Libertadores. A muito classificação grande. desse grupo aqui é fiel ao que é o grupo. Racing e Fortaleza. Eu acho que o Racing ter o mesmo número de pontos que o Fortaleza já é um feito do E o Fortaleza. Racing deu um couro no Fortaleza em Fortaleza. Um couro. Tá, agora vamos lá. Vitória. Foi. Vitória A foi. casa já tá... Casa já caiu. Um grande abraço. Já caiu a casa do E Vitória? nem Casa faça caiu. força pra virar segundo. Não. 10 pontos mantém Universidade terceiro. Católica, Cerro Largo 4, o Vitória jogos tem fora. 3 e o Defensa e Justiça tem 3. E o Vitória termina jogando fora. Pega o Cerro Largo agora. O Vitória tem uma vitória nos últimos 10 jogos, eu acho. Mas então tá cada vez mais próximo da próxima. Tá. Já diria tchau, Capi. Eu olhei. Ele tá bem balançando lá também. Tá Tá, mesmo. então Eu o- acho que se o Caso Wallace caindo pro crave Vitória. aposte um treinador, o próximo treinador a cair na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu não duvido que seja o Carpini. Casa caindo no Vitória. Pra mim caiu. No Vasco. Caiu. Ah, essa Casa daí caiu. já não tem casa faz Já um não tempo. tem Meu nada. Deus. Pô, eu não acho não. Eu acho que o Vasco pode classificar. Em segundo? O segundo, né? Estamos falando de segundo aqui. Estamos falando em classificar, Mas né? vamos- Ela vamos nos criar um 8 parâmetro Vasco. que A segundo melhor é coisa ruim. pro Vasco, irmão, É que na minha ter cabeça focado ser no Brasil. segundo. É que na minha cabeça ser segunda da Sul-Americana é ruim. Eu também. Não, Porque eu o acho que Vasco, pro Vasco é melhor ficar em último. Pra que se livrar. Esquece isso. Tá, mas tudo bem, onde é que vocês botam aqui? Eu, Casa na- caiu, tá na caindo, minha- tá caindo, cara. Na minha Casa tá caindo pro perspectiva Vasco. de... É que eu acho que o Vitória caiu. O Vitória acho que a casa caiu. O Vasco Mas aí tá tá caindo. caindo, É, Tá, tá caindo. tudo bem. E o Corinthians? Tá complicado, mas vai classificar em segundo. O Huracan tem 10, Acho que é o complicado. América tem 6, o 5 tem o Corinthians e 0 tem o Racing. O Corinthians não joga em casa mais, né? Acho que não. O Corinthians são dois não, fora. que veio da Um Libertadores. deles é o Não, Racing, os né? dois são É o fora. Racing no Uruguai e depois fecha com o Huracan na Racing. Argentina. Eu acho que tá Tá caindo bem também. complicado. Eu acho que a casa tá caindo Eu acho que também. tá complicado, acho que não caiu ainda não. Porque vai pegar um time que não fez nenhum ponto, né? Então foi pro brejo a casa. Não, pra mim tá complicado, mas ainda Ah, não. tá complicado complicado? também. Vai ficar em segundo. Tá complicado ou tá caindo? Complicado. Tá complicado. O Grêmio é só Corinthians. você que vai votar, tá? Isso, boa. Quê? O Grêmio é O Grêmio tu. só você É, vota. só você que vota. O Grêmio Acho já que foi eu com Deus. Puxa o outro, tá tranquilo Não aí. tem outro lugar ali, foi com Deus. Põe o É o Grêmio. melhor Fogo brasileiro, Deus. é o melhor brasileiro da Sul-Americana, Tainá Espinosa. Horroroso. Futebol horroroso. Mas é ruim mesmo. Não Ontem tem, eu vi, não cara. tem condição de não vi assistir. o Grêmio. Ontem, É ontem muito não, difícil, ontem, gente. ontem eu vi o Grêmio. Também vi. E Grêmio e O Grêmio Santos tem também 8 foi... pontos da Sul-Americana, não sei como. Esse Mas eu tem. vi. Grêmio e Santos foi uma Esse eu tristeza vi por também. obrigação. Pô, bota logo o Fluminense, não tá tranquilo aqui. Vambora. O Grêmio, eu acho que, assim, pra classificar, bota não tá tranquilo, né? Óbvio que tá. No grupo, o Grêmio já tá classificado Não, O praticamente. Grêmio passou, acho Atlético Grau tem 2 pontos e o Esportivo Luquenho tem 1. E o Grêmio? já. 8. Quais são os 38. próximos Já jogos? tá São classificado. 6. Tá tranquilo. Pega o Godoy em casa ainda? Acho Godoy que em sim. casa. Godoy em Ah, casa. Tá tranquilo, tá Então tranquilo. tá tranquilo o Grêmio. Não sei pra quem. Pra quem assiste o jogo, ninguém Pega tá tranquilo. Godoy e Luquenho em casa pra fazer um ponto. O Atlético Mineiro. Como é que tá o grupo do Galo, faz favor? O grupo do Galo, ele tá O da Galo seguinte conseguiu. forma. Cienciano, É o 5 grupo mais Galo, embolado. 5 Caracas moleque, que isso. E o Iquique 4. Agora, qual é a sequência? Quais são os 2 jogos do Galo? Odiosa! O Galo fecha contra o Cienciano em casa. Ai, E antes ele pega o Caracas em casa. 2 O jogos Galo, em o casa. Galo tá O Galo tá tranquilo. Eu também tranquilaço. acho. Tranquilo. Galo e Flu estão tranquilos. Que coisa, né? Tipo assim, tá tranquilo. E não significa nada. Todo mundo revoltado. A semana Todo que mundo vem, revoltado com o semana que Cuca. vem a casa E tá só pegando casa caiu pra fogo. todo mundo. Um adendo, É. se eu não tiver equivocado. Atlético e Fluminense, então tá tranquilo. Que se enfrenta no final de O semana. Flu não é isso? perdeu, né? O Flu perdeu na altitude de Não, lá contra São sim. José. Mas o Flu tem sido um time que tá jogando com quase reserva a Ó, Sul-Americana. ontem nem o e Renato tá- foi, e por tá- recomendação médica. médicas. É, e Eu tá vivendo. produção. Eu acho que isso é o ideal. É, o reserva numa Sul-Americana que tem um monte de time capenga, tem que ser o bastante pra você passar na primeira fase da Libertadores. Final de semana é Galo Da e Sula. Fluminense, É não na é? Sul, é? Final
Final de semana é Galo e Fluminense, se eu não estiver equivocado, é a inauguração do gramado sintético da... Dudu vai jogar? Não, Dudu só não tá inscrito, não pode. Da MRV né? Arena. Tinha que jogar, menino. Não sei, mas é domingo. É, domingo. Galo eu e acho que Fluminense 5h30. Produção por até, eu tenho quase certeza que é a inauguração do gramado sintético da MRV Arena.